Muito bom dia, boa tarde, boa noite, senhoras e senhores. Aqui quem fala é tio Igor para mais uma aulinha de língua portuguesa, tá? E hoje vamos com intertextualidade. Olha aí, continuando nessa parte aí de interpretação, né? Muito bacana, tá? Hoje a gente vai com intertextualidade, que é um assunto muito bacaninha, muito divertidinho. Mentira, não é divertidinho não, tem muita coisa, tá? Mas vamos com calma que vai dar certo. Lembrando que isso aqui é conteúdo para a prova bimestral que já está chegando aí, tá certo? E eu sei que assim é muita coisa, né? Mas vai dar certo, tá? Vamos lá, vamos começando primeiro. Não vamos perder tempo porque esta aula vai ser enorme. Primeiro, o que é, tá? Para a gente entender o que é intertextualidade, é um recurso utilizado entre textos que estabelece um diálogo entre eles, seja da mesma natureza ou não. Por exemplo, a intertextualidade entre um texto escrito e um texto visual. Então, gente, essa mescla de conteúdo que se tem, tá? Então, quando é aquela história, né? Nada se cria, tudo se copia. Ela encaixa realmente em intertextualidade, né? Eu vou conseguir mesclar elementos de outros textos no meu texto. Por exemplo, quando você escreve, você tem influência de algum escritor, algum professor, algo do tipo, uma história que você goste, tá? Então essas influências, né, acabam formando os textos, a intertextualidade, né? Existem textos que montam o nosso texto, né? A nossa experiência. É aquela boa e velha, né? A gente é produto da sociedade. Então o teu texto, ele é produto da tua história, da tua sociedade, né? A sociedade interior que existe em você. Então, todas as influências que a gente tem, né? A gente acaba gerando... Ai, meu Deus, a mulher tá gritando. Ele acaba gerando a intertextualidade, tá? Então, os textos, eles acabam sendo formados por outros textos. E é isso que a gente vai entender hoje, tá? Ela é muito empregada na literatura, na música, na pintura, na televisão, bem como na linguagem coloquial, visto que muitas vezes estão criando um texto ao referir-se a outro, né? Quando a gente faz tudo na nossa vida, ela é intertextual. Né? A gente sempre vai estar fazendo referência a alguma outra coisa, a gente vai estar copiando alguma outra coisa, né? A gente vai estar modificando, parodiando alguma coisa, e é isso que a gente vai fazer hoje, né? Vamos ver hoje na intertextualidade, tá? Para que a intertextualidade ocorra, é necessária a existência de um texto que influencie a produção deste, denominado de texto-fonte, ou seja, é aquele que o autor se inspirou para fazer a referência, né? Então, para a gente ter a intertextualidade, a gente tem que ter um texto inicial que nos dê a ideia, né? Para que a gente possa fazer a referência, tá certo? Então vamos lá, ó, a gente vai ter primeiro aí alguns tipos de intertextualidade, né, que é a explícita e a implícita, tá? A explícita, a gente vai notar logo no início que a gente vai ter vai ter referência a outro texto, tá? A gente vai notar logo na cara que a gente isso aqui, eu entendi a referência, vai ficar na cara. E o texto implícito, né? É, não se encontra de imediato o texto a que se faz referência, tá? Então a gente tem que ter uma maior concentração. A gente fica assim, agora sim. É tipo quando a tua mãe pega e diz assim, que eu falo com exemplo de metáfora, né? Quando tua mãe chega e, eu queria tanto que alguém arrumasse a casa. Aí olha pra ti. Ela tá querendo dizer o quê, tia? Que você, né? Eu queria tanto que dando uma dica para você arrumar a casa. eu queria tanto que alguém fosse na bodega pra mim. Ela tá falando implicitamente que ela quer que você vá na bodega. Né? Se ela fosse explícita, ela diria, vai na bodega. Implícita, ela, queria tanto chocolate, mas eu tô com preguiça de ir na bodega. Aí você diz, mãe, eu vou pra senhora. Né? Então a gente vai ter essa referência a textos explicitamente, onde a gente vai olhar na cara, né? Vai dizer, é isso aí. E implicitamente a gente vai
Vai ter que pensar um pouquinho mais, tá? A gente vai ter aí, ó, aqui desse lado esquerdo, a gente vai ter a referência explícita, tá? Então a gente primeiro tem um poema aqui de Sete Faces de Carlos Drummond de Andrade. Quando nasci, um anjo torto desses que vivem na sombra disse: vai, Carlos, ser guache na vida. Já o trecho, a gente já vai ter uma referência explícita na música até o fim de Chico Buarque, ó. Quando nasci, veio um anjo safado, chato do querubim, e decretou que eu estava predestinado a ser errado assim. Quando eu nasci, veio um anjo safado, um chato de um querubim. Que mais? E decretou Que decretou que eu estava predestinado. que eu estava predestinado a ser errado assim. Eita, menino! Vamos lá. Isso aí é explícito, porque você tá vendo, né? Que uma faz referência na verdade, né? Os três ao Chico Buarque, a música faz referência ao poema do Carlos Drummond, né? Quando eu nasci um anjo torto, quando eu nasci veio um anjo safado, né? Desses se vivem na sombra, o chato do querubim, e decretou que eu estava predestinado a ser assim, e disse: vai, Carlos, ser guache na vida, ser assim, poio, né? E aí aqui do lado a gente tem uma referência implícita com a música Ai, que saudade da Amélia, né? Ai, meu Deus, que saudade da Amélia. Aquilo sim que era mulher. Às vezes passava fome ao meu lado e achava bonito não ter o que comer. E quando me via contrariado, dizia: meu filho, o que se há de fazer? A Amélia não tinha a menor vaidade. A Amélia que era mulher de verdade. Aqui a gente tem uma referência. Aqui a gente tem o texto base, o texto original, né? E aí a gente vai ter aqui a comparação implícita, né? E esse de repente ela resolve então mudar, vira a mesa, assume o jogo, faz questão de se cuidar, não nem serva nem objeto, já não quer ser o outro, hoje ela é o também. Se vocês não tivessem visto o nome, né? Você jamais ia saber que é relacionando a Amélia do texto original. Você tinha que entender um pouquinho mais. Você tinha que... Ah, essa Amélia aí é aquela mesma Amélia lá do outro texto, entendeu? Então, não tem nada na letra que deixe na cara que ela tá falando dessa primeira Amélia, tá? As aves aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Aí, fazendo uma paráfrase, a gente vai ter: meus olhos brasileiros se fecham saudosos, minha boca procura a canção do exílio. Como era mesmo a canção do exílio? Eu tão esquecido da minha terra, ai terra que tem palmeiras, onde canta o sabiá, né? Então você percebe que aqui ele modifica, né? É um texto completamente diferente, mas ele faz essa referência ao texto original e mantém a ideia. A terra continua tendo palmeiras onde canta o sabiá, certo? Então, é isso aí. Vamos lá, próximo. Epígrafe. O termo epígrafe vem do grego, significa escrita na posição superior. Ela é muito utilizada em artigos e resenhas, monografias e surge acima do texto te indicado para uma frase semelhante ao conteúdo que será desenvolvido no texto, tá? Então, a epígrafe, gente, ela serve assim como ela vai mostrar, é uma frase, tá? É uma frase de alguém que tem a ver com o que vai ser falado. Então, quando eu leio a epígrafe, eu tenho mais ou menos a ideia do que vai ser falado ali, tá? Então, um exemplo aqui que a gente vai ter no artigo sobre educação. Ninguém educa ninguém, ninguém educa a si mesmos. Os homens se educam entre si, mediatizados pelo mundo. Vixe, uma fala de Paulo Freire. Esse texto vai falar sobre o quê? Vai falar sobre educação, tá? Se a gente tem essa fala de Paulo Freire na epígrafe, que é o início, né, do texto, a gente sabe que vai falar de educação, porque é uma frase de Paulo Freire falando sobre educação, tá bom? A gente vai ter a citação, tá? A citação deriva do latim, significa convocar. Nesse caso, utilizam-se as próprias palavras de um texto-fonte referido através de aspas e itálico, já que se trata de enunciação de outro autor. Do contrário, se a citação não apresentar a fonte, ela é considerada plágio. Tá? Olha aí a dica para vocês, jovens que gostam de copiar da internet. Quando chegar lá na frente, a faculdade e tudo,
se você colocar a frase de alguém no seu texto, é crime. Plágio é crime, tá bom? Então, ó, a gente vai pegar a frase de alguém e vai referenciar, tá? A gente vai citar. Ó, em entrevista à revista Veja, Milton Santos aponta, então abre aspas, a geografia brasileira, então perceba que isso aqui é fala do Milton Santos, a gente está citando o que Milton Santos falou, tá bom? A gente vai ter a alusão, que a alusão é aquela citação que a gente, aquela referência que a gente faz, a gente usa a fala de alguém, tá? É derivado do latim e significa para brincar. É também chamado de referência, de forma que faz uma referência explícita ou implícita ao texto fonte. Então a gente vai fazer uma referência, a gente vai usar uma palavrinha, né? Por exemplo, ele me deu um presente grego. Esse presente grego está fazendo referência ao presente grego que foi dado, né, na guerra de Troia, lá, não sei o quê. Que aí, quando eles abriram o cavalo, tinha um bocado de gente lá dentro, fazendo uma festa. E aí pegaram todo mundo e meteram as patas. Eita. Aí a gente vai ter o hipertexto, né? Que o hipertexto é um texto dentro do outro texto, tá? E ele originalmente é uma espécie de obra coletiva que se assemelha ao pastiche. Pastiche é outro caso, mas eu não vou querer entrar nele, porque não é interessante, tá? Então são links, o exemplo que a gente pode ter são links inseridos de artigos da internet, construindo assim uma rede de informações. Então, com o hipertexto, eu vou ler o teu texto e desse teu texto eu vou ter uma referência, né? Eu vou ter um caminho para outro texto e assim fazendo uma série de coisas, né? Uma corrente, tá? A bricolagem, já por outro caso, a bricolagem é você criar um texto colando outras partes de outros textos, né? Não tem ali uma criação original, são partes de outro texto, tá? É o famoso copiar e colar. O que vocês fazem na prova, nos trabalhos de vocês, em alguns, é uma bricolagem. Vocês vão só colando, tá? E é isso, gente. Você que tá igual esse macaquinho aqui, pistola com as aulas online, em breve a gente vai estar acabando, né? E torcemos que sim. É isso, vamos ficando por aqui. Beijo, beijo, beijo. Tchau, tchau.